Tem crianças, tem crianças. Vai ter classe no infantil? Amém. Abençoamos as crianças que estão aqui, em nome de Jesus. Nenhum mal poderá alcançar essas crianças. Eu declaro, porque o Senhor as guarde e as livre de todo mal, em nome de Jesus, de todo espanto noturno, de todo e qualquer ataque. O Senhor as livre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. De manhã estava lotado isso aqui. Mas está lotado. Porque tem você e muitos anjos. Porque eles vêm para ouvir. Ah, pô, você está com H. Não, eles vêm mesmo. Eles vêm atentar para aquilo que está sendo dito, porque eles não têm a revelação. Nós temos. Por isso nós somos privilegiados. Porque nós podemos pregar a palavra, nós podemos levar o evangelho em todos os lugares do mundo. Eles não podem, eles são os nossos conservos. E eles vêm para nos proteger, para guerrear por nós, amando de Deus, como espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quando João quis adorar o anjo que vinha lhe trazer muitas visões sobre Apocalipse, devia ser um anjo magnífico, ele se prostrou para querer adorar o anjo pensando que fosse Deus. E o anjo falou, não, levanta-te, não faças isso. Porque eu sou conservo teu. Adora a Deus. Amém? Adora a Deus. Não se adora anjos. Deus preparou tudo, né? Até os anjos, como nossos conservos, que vêm para nos ajudar a nosso serviço. Agora, não dê ordem a anjo direto. Peça ao Pai, Ele envia os anjos. Amém, queridos? Amém. Este é o negócio. Espírito Santo, fala conosco aqui, com cada um que o Senhor trouxe neste lugar. Porque o Senhor que traz, certamente o Senhor trouxe todos que estão aqui, porque o Senhor tem uma mensagem para dizer ao coração de cada um. O Senhor tem coisas para revelar, o Senhor tem coisas para liberar, para o conhecimento da tua glória. Porque o Senhor quer que nós conheçamos a tua glória, as coisas dos céus, para que sejamos os proclamadores do céu na terra. Amém? Glória a Deus. Nós somos levantados para isso, para sermos os proclamadores das coisas celestiais, porque mudamos de status, mudamos de condição, de condição terrena para condição celestial. Amém, irmãos? Amém. É isso que a palavra fala em várias passagens, que nós pertencemos agora ao céu, que nós somos concidadãos dos santos, família de Deus, não somos mais daqui, mas estamos aqui para um propósito de Deus, para proclamar a glória dos céus. Assim como quando veio Jesus, o primeiro embaixador do céu na terra, ele veio para isso, para executar todo o plano da nossa salvação. Por isso que hoje estamos aqui, temos o Espírito Santo, que é o nosso contato com Deus, é o nosso selo, é o nosso penhor da nossa herança, é o nosso capacitador, é o nosso orientador, é o que nos guia em toda a verdade, é aquele que nos revela Cristo, e através do qual nós podemos falar com Deus, e Ele ouvir no mesmo instante. Amém, amados? Amém. Isso é tremendo. Glória a Deus, aleluia. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, é sobre isso mesmo, a proclamação dos céus na terra. E uma coisa que nós estamos vendo com muita clareza hoje, nesses dias, é que existem no mundo cristão, ou no mundo dos crentes, muita mente persuasiva. Muitas mentes persuasivas e que falam com muita persuasão, eu estou falando disso, e que falam com muita persuasão, está levando muita gente
está levando muita gente a se envolver, por isso, com palestras que, usando a própria palavra de Deus, mas com persuasão. Está entendendo o que eu estou falando? E hoje é muito fácil muitas pessoas serem persuadidas por muitas coisas que não têm nada a ver com o poder e com o Espírito Santo. Amém, amados? Olha para mim aqui, por favor. Senão eu me senti abandonado. Vocês vieram para ouvir o que Deus tem para falar através da minha vida. Por que eu estou falando isso? Já tinha naquele tempo de Paulo, já tinha, inclusive no meio do povo de Gálatas, Paulo tinha gerado aquele povo pelo poder do Espírito, gerado em Cristo, e de repente começaram a entrar algumas pessoas com mentes férteis, persuasivas, e começou a persuadir aquele povo a voltar para o outro caminho, a voltar para a lei. E enganou a maioria daquelas pessoas com palestras muito bem elaboradas, com palavras muito bem pensadas, muito persuasivas, né? Vou falar de novo, porque Paulo fala sobre isso, e que levou muita gente de volta para o velho, e Paulo teve que gerar de novo aquele povo. Tanto é que ele fala assim, de novo, filhinhos, eu tenho que gemer com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então ele estava dizendo que ia entrar de novo em gestação para gerar o caráter de Cristo, o poder de Cristo na vida deles de novo. Está entendendo? E hoje há uma facilidade muito grande, porque existe o tal de YouTube. Eu também ouço algumas mensagens, eu não estou falando contra totalmente, mas o que eu estou querendo dizer é para que você tome muito cuidado com isso. Quando você vai ouvir uma mensagem, muitas pessoas que pregam por meio do YouTube, mas algumas delas, muitas delas, não algumas, são pessoas persuasivas, usando a Bíblia. E que você não vê espírito e poder ali. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, veja por que Paulo falou aquilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você promete que não vai pescar? Porque hoje não é dia de pescaria, é dia de ouvir a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode pular, Carol, vai. Por que às vezes eu peço para não pôr? Porque tira a atenção um pouco. Mas tudo bem, você lê lá, eu leio aqui, vai estar tudo certo, mas só quando eu autorizá-la. Amém? Ok. A minha palavra, veja o que ele fala aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, ponto um pouquinho. Por que ele está dizendo isso? Porque tinha muita gente que ia lá e pregava até o evangelho, sim, pregava o evangelho, mas com persuasão. Para levar muitas pessoas a estar com essa pessoa, que falava com muita eloquência até, mas com persuasão, mentes férteis, persuasivas, sem espírito e poder, o que ele vai falar aqui. Amados, eu não posso abrir mão disso, amém? Porque essa é a minha vida e precisa ser a sua vida também. Tanto é que Paulo falava, sede meus imitadores como sou de Cristo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E aí ele disse assim, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque as mentes, Deus deu a mente para nós, certo? Lógico. As nossas mentes, a mente do homem ela é muito fértil. Ela pensa muitas coisas. Ela pensa um universo de coisas. Ela pensa constantemente, porque foi para isso que ela foi criada. E nos pensamentos humanos, porque ele está falando de sabedoria humana,
ela pode começar a ser um palestrante, um pregador da palavra, mas com muita persuasão, com muita sedução, e conduzir muita gente para fora do poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Por isso que ele disse isso. Ele também disse, aqui em outra passagem, olha, uma coisa aqui muito importante, foi na demonstração. Deus demonstra o poder dele. Para que não haja dúvida que é Deus agindo, que é Deus fazendo, que é Deus falando através daquela pessoa. Amém, queridos? Eu quero enfatizar muito isso. A demonstração do Espírito do poder. E Paulo, ele não abria mão disso. E eu vou falar algumas coisas que Paulo sofreu, porque ele, de fato, pregava o verdadeiro evangelho, sempre no Espírito e no poder. Glória a Deus. Uma outra passagem que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Também para o mesmo povo de Coríntios, olha, que tinha muito rolo lá. Tinha muitas pessoas bem articuladas, mentalmente falando. Você conhece pessoas articuladas? Pô, o cara é articulado. Pessoa articulada. Tem muita gente assim. Então você precisa ficar esperto. Eu conheço eminentes pregadores da palavra, que são pessoas muito articuladas, cultas, eruditas, e que está levando multidões a olhar para um espírito de encantamento que está na vida dele. Porque ele gera um espírito de encantamento e encanta as pessoas por causa da sua intelectualidade, a sua erudição, e muita gente está entrando nisso. Amém? Uma pergunta. Eu não estou falando que este lugar é o melhor lugar para você ouvir a palavra, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu sou o melhor pregador, longe disso. Eu sou o menor deles. Paulo, que era tremendo pregador, que conduziu, que abriu muitas igrejas, que fundou muitas igrejas em Coríntios, em Gálatas, em Colossenses, em Tessalônica, em Filipos, ele manifestou, ele estabeleceu o reino de Deus em muitos lugares. Ele falava, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor deles. Mas ele era, e Paulo tinha sido um homem muito erudito, muito culto mesmo, talvez o mais culto da época dele. E ele foi tão transformado que ele se tornou uma pessoa muito humilde. E ele se colocou nesta posição, sou o menor deles. Mas Paulo, de repente, entendeu que havia muita mescla lá entre o povo de Coríntios, muitas pessoas que iam lá e pregavam um evangelho com persuasão, mesmo sendo o evangelho, e distorciam. Porque essas pessoas elas têm a arte para distorcer. É o diabo que está manipulando. Talvez sem elas mesmas perceberem. Então elas vão criando essa arte, essa articulação, como eu disse, eu vou falar de novo, e que envolve muitas pessoas. Eu tive que convencer uma irmã aqui, que ouvia um pregador, que ficava babando, mas só que ele falava no meio de um negócio, umas tolices, tão graves, eu posso dizer assim, que demorou para que eu a convencesse que ele estava errado. Olha aqui o que diz a palavra. E eu fui conduzindo ela sobre a palavra de Deus, falando, olha, o que ele falou é loucura. Há um espírito de encantamento por trás. E há mesmo. E tem muita gente séria que é envolvida nisso. Muita gente séria. Quando falo em palestras, eu já me arrepio. Porque eu quero ver a demonstração do Espírito. Quando Paulo fala de Espírito, ele está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para demonstrar o poder do céu. Amém? Não da terra. Ele é do céu, não da terra. E nós passamos a ser do céu. Amém, amados? Olha o que ele diz em 2 Coríntios 3, versículo 5. Por que ele disse isso? Porque, por causa disso que eu falei. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Olha o que ele está dizendo. Não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Ele fala, não é isso. Mas a nossa capacidade vem de Deus.
Ele está dizendo, olha, o que eu penso é de Deus, o que eu penso é lá de alto, não, lá do alto, não é de mim mesmo. Ele está dizendo assim, não é da minha própria sabedoria. Porque Paulo, ele jogou fora a sabedoria humana na vida dele. Ele fala isso em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5, ele vai falando tudo que ele considerou, daquilo que ele sabia antes, e toda a erudição que ele tinha. Ele falou, eu reputo como lixo, como esterco, para a excelência do conhecimento de Cristo, para conhecer Cristo mais. Ele lançou fora aquilo para conhecer Cristo mais. Amém, amados? Amém. Ele falou, olha, vem de Deus essa capacitação, essa palavra que vocês estão ouvindo, esse evangelho, vem do alto. O que eu penso vem do alto. Amém? Aleluia. É isso. Agora, olha nos últimos dias, porque os últimos dias começaram a partir do dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. Só que para Deus, 1000 anos é como um dia. Nos últimos dias, ele falou através do seu filho, está lá em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 e 2. Foi falado na antiguidade pelos profetas, mas nos últimos dias, ele falou por meio do seu filho. Então, ele está dizendo que os últimos dias começaram mesmo, a partir do momento que veio o Espírito Santo, começaram os últimos dias. Mas acontece que tem os últimos dias dos últimos dias. Entenderam? Tem os últimos dias dos últimos dias. E agora, nesse tempo, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Opa! É evidente isso. É evidente. Por isso que diz aqui em 2 Timóteo, quando ele fala destes últimos, dos últimos. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha, faz de conta que eu estou introduzindo só vocês, tá? Na mensagem. Porque ela não vai ser longa. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos em frente. Ele fala aqui, vamos pegar desde o começo, que eu falei só hoje de manhã, eu falei só um versículo daqui, mas é importante nós falarmos a respeito a partir do primeiro versículo de 2 Timóteo 3, que diz assim, sabe, porém, isto, pode pular, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque hoje em dia é difícil saber o que é luz e o que é trevas. Alô? Olha aqui para mim. Hoje em dia, é difícil saber, se você não tiver com discernimento bem apurado, é difícil saber o que é luz e o que é trevas. Naquele tempo ainda dava para saber melhor. Mas hoje, o Dr. Google é bom, não é? Mas hoje dá para saber o que você quiser. A história que você quiser, você vai buscar lá. Você remonta toda a história através do Dr. Google. Sim ou não? Ali você fica sabendo de qualquer coisa. Eu mesmo, quando tenho dúvidas em alguma coisa e eu quero densificar melhor a mensagem, até para explicar para vocês o que acontecia naquele tempo, eu vou lá, eu vou buscar coisas para conhecer melhor aquilo que eu vou falar. Mas também você acha muita coisa ruim. E hoje, o meio de informação, a mídia, é uma coisa impressionante. Eu não estou dizendo que isso seja ruim. É ruim quando é mal usado. É ruim quando a pessoa faz um mau uso daquilo. E ela mesma pode ser induzida ou levada em conhecimentos que não tem nada a ver com o céu. Amém? Glória a Deus, que bênção. Então ele fala, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Isso é com muita sutileza, amém, amados? Sem afeição natural, irreconciliáveis,
Ele tem uma aparência de que é reconciliável, mas na realidade, no fundo, ele é irreconciliável, porque ele não quer saber, ele quer saber das próprias ideias dele. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Jesus falou para amar os inimigos, né? Nem para os bons, né? Aqui ele está falando. Eles não teriam amor nem para os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse negócio de amigos dos prazeres é uma coisa muito sutil que acontece na vida de muitas pessoas. Vai assim. Vai indo pelas beiradas, sem a pessoa perceber. E muitas vezes o diabo mina o nosso campo. Mina. Se você começar a dar abertura, ele vem e mina mesmo. Por isso que nós temos que estar bem focados, bem cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Por que não? É isso mesmo. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Ou seja, o que é ter aparência de piedade? Uma pessoa que tem a aparência de ser boa, de ser compassiva. Compassiva, aquele que tem compaixão. De ser uma pessoa misericordiosa. Mas na realidade não é. Só tem aparência. Amém? Pois é, ele está falando que esse é o tempo de tudo que ele está falando aqui. Amém, amados? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Aleluia. E eu quero partir da mensagem, porque eu dei uma introdução a partir de 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Vocês estão achando engraçado, né? Agora que ele vai pregar. Eu estou pregando desde o início. Amém, amados? Aleluia. Que a sua vida resplandeça. Aleluia. E resplandeça a glória dos céus. Amém, Senhor. Você seja um proclamador. Proclamar é aclamar aquilo que você tem. Se você tem esse conhecimento, porque você foi transformado, você mudou de nação, a tua nação agora é a celestial. Então você precisa falar da nação, da onde você é, o embaixador, da onde você é. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui por um tempo, e por um tempo muito curto. Porque você nos converteu hoje. Se converteu, por exemplo. Se você se converteu quando você tinha 30 anos, vamos supor. Quando você tinha 30 anos, você começou a contar o tempo da sua peregrinação, porque a partir daquele momento você mudou de status, você passou a ser concidadão dos céus. Amém? Que é isso? Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque a partir daquele momento você se tornou cidadão dos céus. Então mudou, a sua vida começou a ser transformada, então você passou a ser peregrino. Aleluia. Muita gente não sabe o que é peregrino. O que é peregrino? Peregrino é uma pessoa rara, uma pessoa que está à parte das outras. Amém? Amém. Está à parte das outras pessoas que são normais. Ela passou a ser anormal. Então os outros a veem como peregrino. Uma pessoa extraordinária, uma mulher extraordinária, um homem extraordinário, em que muitas pessoas começam a pôr os olhos nela. Ela é diferente. Essa pessoa pensa diferente, ela fala diferente, ela age diferente. O que ela tem? Ela se tornou um peregrino. Ela não é daqui mais. Então, tem um tempo da sua peregrinação. É isso que ele está falando. No tempo da vossa peregrinação, andai em temor. Porque quando você passa a conhecer a Deus, muda
os teus pensamentos com relação a Deus. Antes de você falar, Deus não existe. Eu não creio em nada, eu sou, como é que fala lá? Eu sou ateu. Muitos falaram isso, no passado. Não dá uma de santinho, não, porque muitos aqui falaram isso. Até eu falei que não acreditava. Que eu era uma pessoa que acreditava no transcendentalismo, vamos supor. Mas hoje nós somos transcendentais, porque não somos mais daqui. Então estamos aqui por um tempo, para proclamar neste tempo os céus aqui na terra. Amém, amados? Então, neste tempo, a partir de então, que você começou a conhecer a Deus, você começou a ter admiração por Deus, isso faz parte do temor, você passou a ser uma pessoa reverente a Deus. E você começou a entender que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele hoje, Jesus, tem as chaves da morte e do inferno, porque nem lá o diabo manda mais. Antes ele tinha nele o império das trevas, ele tinha as chaves da morte. Isso está aqui, se você quiser eu provo para você. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele, na carne dele, no corpo dele, como fala, ele teve um corpo como nós, é o que está dizendo lá, e através do corpo dele, num corpo de um homem, amém, ele destruiu aquele que tinha o império da morte. Isso é, o diabo. Amém? Em Apocalipse 1,18 ele fala, olha, eu estou morto, eu fui morto, mas eis que vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então pense um pouco comigo, nem no inferno o diabo manda. Ele está dizendo assim, quem manda hoje, até no inferno, é Deus. Porque ele é que mata e manda para o inferno. Ok? Amém, amados? É isso mesmo. Temei aquele, Jesus falou, não temei aqueles que matam o corpo, depois não tem mais nada o que fazer. Mas temei antes aquele que pode matar o corpo e me lançar no inferno, que é Deus. Tá? Porque hoje que ele manda em tudo. Ele é o soberano, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele veio e nos resgatou e nos transportou das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Nos transportou, nos tirou de lá e fez um transporte pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua santidade, pelo poder do Espírito. Ele nos tirou, foi nos transportando. Nesse transporte, ele foi nos lapidando, ele foi tirando aquilo que não prestava e para que nós pudéssemos fazer parte do reino maravilhoso do Filho do seu amor. Tinha treva em nós, ausência de luz, né? Mas hoje nós somos luz do mundo e sal da terra. Mudou. A tua vida mudou, eu creio, eu penso, eu sei que a tua vida mudou. Pensa que você era antes, o que você fazia antes, o que você falava antes, como você fazia suas coisas antes. Hoje mudou. Mudou. É que às vezes você não para pensar e fazer um histórico, uma retrospectiva, melhor dizendo, da sua vida. Às vezes não fazemos isso, vamos andando. Não, precisamos parar. De vez em quando, puxa, olha que eu era, olha como eu estou hoje. Olha como eu era daqui um mês passado, olha quanta coisa já aconteceu. Olha como eu estou pensando, como eu estou falando. Aleluia. Amém, amados? E nós falamos daquilo que sabemos. Jesus falou isso para Nicodemos. Nós falamos do que sabemos. Interessante, ele estava sozinho. Como é que ele falou nós? Hã? Nós, por quê? Porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Nós falamos do que sabemos. Uau! E hoje falamos do que sabemos. Da glória do céu. Nós proclamamos isso em nome de Jesus. Então tem um tempo onde passamos a ser peregrinos, pessoas raras, pessoas que são pessoas que têm a exceção nelas. Eu sou, como é que eu vou falar? Excepcional. Eu passei a ser excepcional. Passei a ser uma pessoa diferente. Isso é peregrino. Amém, queridos? Ok, mas aqui, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, ele acrescenta mais uma coisa.
Ele acrescenta mais uma coisa, e muita gente pensa que isso é um palavrão, e não é. Uma coisa ruim, e não é. Uma coisa boa, por incrível que pareça. Ele vai falando do bom procedimento cristão, mas no versículo 11 ele diz assim: amados, peço-vos, 1 Pedro 2,11, amém? Peço-vos como a peregrinos e, ele introduz o quê? E forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Ele acrescenta algo chamado forasteiros. Tem muita gente, se lembra que você ia no cinema assistir filme de Bang Bang? Hã? Muitos vão lembrar aqui, hein? Talvez até ainda alguns assistem filmes de Bang Bang. Então, chegava alguém na cidade, lá, diferente, e olhavam para ele. Quem se chama? É um forasteiro. Hã? Lembra disso? Forasteiro. E muita gente pensava que era uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim. Forasteiro é aquele que está fora da sua localidade. Ele sai da sua localidade e vai para outra localidade. E quando ele chega nessa outra localidade, ele é e se torna um forasteiro. Eu estou fora da minha habitação natural, que é o céu, que é lá, e eu vim aqui, e agora estou como forasteiro. Porque quando você nasceu de novo, você não nasceu pelas coisas da terra, você não nasceu da carne, você nasceu do Espírito. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Se tornou cidadão celestial. É isso que ele está querendo falar para Nicodemos. Amém, amados? Então ele se tornou forasteiro. É isso que Pedro fala aqui. Tremendo isso. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Agora, amados, Jesus, em tudo que ele falou, não teve talvez e não teve pode ser. Não teve isso. Olha, talvez, pode ser, em tudo que ele falou, das coisas lá do alto, ele foi taxativo. Ele foi incisivo. É isso. Porque muitas vezes andamos numa linha tênue entre as coisas boas e as coisas ruins. Muitas vezes nós bambeamos. Muitas vezes parece que nós vamos cochear entre dois caminhos. Mas ele falou: não tem outra escolha. É isso. Ele não deu uma possibilidade. Pode ser também que você faça isso. Pode ser. Talvez, viu? Talvez sim. Talvez você pode. Não, eu nunca disse isso. Nunca. Você vai ver as pregações, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo. Você não vai ver talvez ou pode ser. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar coisas incisivas e taxativas. É isso. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 10, versículo 37. Olha como ele diz. É isso. Por toda a obra que ele fez, amados do Senhor. Amém. Por isso eu quero que a tua alma vá bem. Que você seja uma pessoa próspera. Que você seja uma pessoa enriquecida com o conhecimento de Deus. Porque com o conhecimento de Deus, você é uma pessoa, se torna uma pessoa enriquecida com a glória dele. Amém? Uau! Não tendo falta de coisa alguma. Porque você perseverou em ser uma pessoa diferente, um peregrino e um forasteiro. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu não disse pode ser. Ele disse aqui, pode ser, talvez. Talvez, olha, pode ser, tá bom. Dê um tempo, eu vou dar um tempo com você, pode ser. Poderá até, se você amar mais do que a mim, talvez a gente dê um jeito. Eu não disse isso. Não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Explica para mim, apóstolo, até hoje eu não entendi como é que é isso, tomar a sua cruz a cada dia. A cada dia nós precisamos matar a nossa velha natureza. Aleluia. Porque a cada dia a nossa velha natureza é acossada, ela é perseguida, ela tenta ser, o diabo tenta seduzir através de muitas coisas. Por isso que Pedro diz lá, quando ele fala de peregrinos e forasteiros, olha, abstenhais, hein? Muitas pessoas sabem o que eu estou falando, sobre abstenção. Uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa drogada, ela não vive sem a droga. Então, quando ela entra na abstemia, é uma coisa, ela treme, ela transpira, ela sacode na cama, ela passa mal, ela vomita, porque ela está lá num tempo que ela tem que ficar em abstenção, longe das drogas, né? Numa clínica. Por exemplo, a pessoa quando é alcoólatra, e ela vai fazer um tratamento, ela fica abstêmica, ela está longe daquilo que ela tomava todo dia, ou droga, ou bebida. Por isso que ele fala, abstenhais. Antes você era uma pessoa carnal, e você vivia nas concupiscências, em todos os seus desejos, mas agora acabou. Você se tornou um forasteiro e um peregrino. Você é lá do alto. Amém, amados? Aleluia. Então, quem não toma a sua cruz e não vem para mim, não é digno de mim. Porque aí é uma pessoa que todo dia ela está sendo carnal, ela não está se abstendo. E aí é um problema. Falou, você não é digno de mim. Meu Deus, eu quero ser digno dele. Não estou dizendo que é uma coisa simples, mas, amados, não tem outro jeito. Por isso que eu falei, ele foi preciso, é isto. Glória a Deus. É isso, não tem outro jeito. Ele fala no mesmo evangelho de Mateus, lá na frente. Era tão importante ele dizer isso, que ele falou de novo, lá em Mateus 16, a partir do versículo 24. Ele fala para os seus discípulos, olha, quem não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Também, de novo, eu vou repetir isso. Ele não falou, pode até ser, ou talvez não. Não pode ser meu discípulo. Uau! Ai, amado, eu quero ser peregrino e forasteiro. Porque eu sei que eu tenho um tempo aqui. Nós temos um tempo, se Jesus não voltar antes, esse tempo logo acaba. Não viva como se você fosse viver aqui eternamente. Não vai. Não vai. Não vai. Nós vamos ter que prestar contas um dia. Mas você não vai levar nada daqui. Presta atenção nisso que eu vou falar. Olha bem para mim. Você já reparou que muita gente briga pelas coisas daqui da terra? Briga por aquilo que não vai levar? Briga por aquilo que não vai levar. Não é? Parece, eu não vou falar isso porque é forte. Por que eu vou brigar por aquilo que eu não vou levar? Sendo que o próprio Deus vai me suprir as coisas que eu preciso daqui. Não que eu não tenha que trabalhar. Eu trabalho muitas vezes mais do que você pensa e mais do que você. Muito mais, eu vou dizer. Porque eu tenho que estar ligado 24 horas, eu tenho que estar aceso, eu tenho que estar atento. Você não imagina quantas pessoas me ligam, não só do Brasil, mas de fora. Que eu tenho que estar orando, que eu tenho que estar ali, velando por elas. Porque muitas que estão lá fora, elas estão precisando. Outro dia me ligou uma pessoa, aí essa semana, acho que foi quinta, tem um que me liga quase todos os dias. Se não liga, ele passa uma mensagem por áudio. E aí, pedindo oração, pedindo um aconselhamento, uma palavra, e eu estou lá, ligado, falando com ela, ministrando a vida dela, porque eu sei que ela está precisando. E me ligou uma pessoa que é da África, mas mora em Omã, que eu fui lá, quando eu estive em Omã agora, recentemente, eu orei por ela. E orei porque ela tinha uma enfermidade no estômago. E Deus revelou ali, eu orei, eu repreendi e tal. E aí, ela ligou. Ela falou, olha, eu tenho um tumor no estômago, mas foi feita biópsia. Ela ligou para agradecer e também para pedir oração.
E foi feita uma biópsia, mas não é câncer. Amém? Não é câncer. É benigno, não é maligno. Amém, amado? Aleluia. E foi tremendo, ela estava muito grata por tudo aquilo que tinha acontecido. Então, são muitas coisas, muitas coisas. E glória a Deus por isso, que eu estou aqui para isso. Eu sou um peregrino forasteiro, eu tenho que falar das coisas de Deus e tenho que proclamar os céus aqui, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero encurtar um pouco a mensagem. Bom, deixa eu falar do apóstolo Paulo rapidinho, amém? Rapidez. Tem até uma companhia de internet, de turismo, que chama Rapidez. Às vezes, quando você está procurando passagem mais barata, ela aparece. Rapidez. Não é? Não é verdade? É, tá vendo? Você foi lá, hein? Não foi. Tá bom, ok. Glória a Deus. Abre em 2 Coríntios capítulo 11. Como Paulo proclamava a glória dos céus. Olha o que ele passava. Estou dizendo que você vai passar as mesmas coisas. Mas tem muita gente passando o que ele passou. No mundo, na China. Você ama os chineses? Eu amo os chineses. Quantas pessoas estão sofrendo por causa do evangelho? Uma igreja que é perseguida e que muitos são mortos, muitos são aprisionados. 2 Coríntios capítulo 11, olha o que Paulo passava por causa do evangelho. Vamos ver aqui, a partir do 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Ele falou, olha, tudo que isso eu sou também. Sou descendente. São ministros de Cristo. Ou seja, eu proclamo a glória do céu aqui, falo como fora de mim, eu mais ainda. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Ele está falando mais do que os outros apóstolos. Alô? Amém? Aleluia? Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos dos judeus, que era povo dele, hein? Alô? Povo dele. Dos judeus. Dos religiosos, dos fariseus. Nossa, 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Meu Deus, que homem é esse, hein? Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios. Patrício dele, da mesma cidade, que tinha nascido em Tarso. Aliás, Tarso. Ele nasceu em Tarso. Tarso é uma região lá da Turquia, da Ásia Menor, na época. Ok. Perigos no deserto. Bom, perigos nos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ou a gente reclama porque alguém lá do outro lado da rua falou alguma coisa da gente, a gente não dorme. Olha o que é que ele passou. Hein? Na verdade, meu Deus, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes, nós fizemos uma vigília aqui sexta, você ficou sabendo? Hã? Tinha 12 pessoas. Não é, mais ou menos? O quê? 12 pessoas e 2 anos. Em 2 anos? 2 anjos. E 2 anjos. Ah, legal. Glória, eu gostei dessa. Mas tinha mais de 2. Foi tão legal. Foi tão tremendo. Eu trouxe o pastor Pedrinho comigo, que mora lá perto de mim. Ele entregou a palavra para cada um. Foi na veia. Foi muito tremendo o que aconteceu. Até para a apóstolo, para mim, para os outros. Foi tremendo, amados. Foi tremendo. Eu falei assim, puxa, isso aqui não está abarrotado de gente. 12 pessoas. E Deus fez o que Ele quis. E usou quem Ele quis. E foi forte. Eu saí edificado, todos saíram edificados.
a glória de Deus, ou a proclamação do céu se manifestou. Amém? Aleluia, Deus não escolhe lugar, Deus faz como Ele quer mesmo, em nome de Jesus. Mas olha o que este homem passou, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, em fome. Além das coisas exteriores, diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me abrase. E aí, olha que ele está falando uma parte de tudo que ele passou para proclamar as coisas do céu. Você sabe o que está acontecendo em Moçambique? Eu estava vendo hoje na televisão e estava assistindo uma mulher, ela falou, estava lá junto com as pessoas que estavam sendo entrevistadas, ela é dos médicos MSF, Médicos Sem Fronteira. Ela está falando de todos os lugares que eles vão no mundo inteiro. É impressionante que eles ajudam. E ali, com esse negócio que aconteceu em Moçambique, com o ciclone que passou lá, sabe, né? Do tufão, do ciclone que passou lá e devastou. Eu vi imagens, tudo devastado. Tem muitos lugares que ainda está cheio de água. Pessoas que estão ilhadas até agora, que estão totalmente desconectadas com o mundo, lá no meio do nada, porque está tudo cheio de água. Mais de 600 pessoas morreram. E mais de milhões de pessoas, não sei se é milhão, se chega a milhão, milhões, né, de pessoas desabrigadas. Estavam falando daquilo, olha, e pessoas, tem muitos crentes lá. Interessante, né? Por que será que acontece essas coisas? Tem um fundo, tem uma origem. Mas o negócio está fácil aqui no Brasil, ainda. De você poder ter a sua Bíblia, ter quantas quiser, você pode ter 200 Bíblias na sua casa. Você pode sair pregando, pode sair visitando, você pode sair cultuando. Eles sabiam da tal importância do que eles tinham a partir do dia de Pentecostes, que todos os dias eles estavam nos templos, ou no templo, e nas casas, anunciando a Jesus, ensinando, falando, orando, compartilhando, e partindo um pão com alegria e singeleza de coração, todos os dias. Aleluia! Amados, o que está acontecendo aqui no mundo, ou o que está acontecendo no Brasil? Olha lá para a China, a igreja perseguida. Olha para Angola também, um lugar da igreja perseguida. Nos lugares em que são os lugares mais fechados do mundo, por exemplo, o Afeganistão. Todos os dias eu oro por essas nações, sabe? Eu não estou falando aqui para parecer, não preciso disso. Eu estou diante de Deus. Todo dia eu oro por essas nações. Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Quantos cristãos que estão aprisionados lá? Amados, são seres humanos como nós. O Senhor livra aquelas pessoas. Quebra aquelas barreiras, fronteiras espirituais, papai. Traz uma abertura ali. Senhor da glória. Somália é o terceiro lugar mais fechado do mundo, você sabia disso? O lugar mais difícil para entrar o evangelho. As pessoas lá estão sofrendo, os cristãos que estão lá dentro estão sofrendo. E a Venezuela, o que está acontecendo lá? Como as pessoas estão sofrendo, em cada 4 pessoas, uma está morrendo de fome. Meu Deus! Mas a gente precisa orar. Aí eu oro também, oro por várias nações. Porque eu sei que esse é o meu comprometimento com Deus. Eu oro por muitas nações. E eu oro também por todas as pessoas que a gente presta cobertura, dá cobertura e ministra essas pessoas da África do Sul. Nós damos cobertura lá para um casal de pastores, uma obra que ele tem lá que está crescendo, está sendo tremendo. Um homem apaixonado por missões. Eu oro pelas pessoas daqui que nós damos comigo, o pastor Augusto, o pastor Patrícia, o Ministério Marco, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Fábio, a Andréia lá no Japão, amém? E as crianças já estão crescendo, não são tão crianças. Eu oro lá pelos pastores Leandro e Daniela, porque eles passam maus bocados lá, você nem imagina. E por muitas pessoas lá que acabaram sendo filhos espirituais. Eu oro o pessoal de Oman, pastor Ryan, pastora Rachel, e todo aquele povo que está lá, eu vou lembrando de cada nome, eu vou declarando a cobertura, a proteção de Deus, o poder de Deus naquele lugar. Pastor Morrite, pastora Ria,
e o Ray Run, que é o filho deles lá, que estão em Toronto, e agora ele passou a ser integral na obra, ele está super feliz, pregando o evangelho. Então eu vou me lembrando de todas essas pessoas, a Lorena e o Daniel, que estão em Portugal, o Felipe e a Mariana é irmã da Lorena, que estão lá no Reino Unido. Eu oro, a igreja que eu conheci lá, as pessoas, eu vou falando, orando, colocando diante de Deus a cada uma dessas pessoas, amado. Pelo pastor Rogério, lá nos Estados Unidos. Eu me sinto bem com isso. E eu não quero, eu sinto que eu não falhei, Senhor, eu estou orando, eu quero que eles sejam abençoados. Isso é tremendo, porque eu sei muitas coisas que eles passam lá fora, e eu olho aqui por aquilo que Paulo passou. Então tem muita gente que está sofrendo por causa do evangelho de Jesus Cristo, amém, amados? Que realmente morreram para esse mundo, mas vivem para Deus. Aleluia. E eu quero falar agora, para a gente fechar o negócio, de uma mulher. Que foi demais isso. Cada vez que eu leio essa passagem, eu descubro coisas que aconteceram lá, naquele momento. Ela foi guiada pelo Espírito de Deus de uma forma que talvez, naquele momento, ela nem soubesse o que ela estava fazendo. Talvez. Talvez, eu não sei. Abra lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 4. A mulher que derramou perfume sobre Jesus. Pronto. Vamos adiantar um negócio. Glória a Deus. Foi tão forte isso, que às vezes nós não paramos para pensar. Mas teve muitas pessoas aqui, quando você lê, que de fato, elas manifestaram ou proclamaram os céus. Por exemplo, se você pegar desde o começo, Abel, diz a palavra que ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, e a oferta que ele deu, primogênitos das ovelhas, não fala primogênitas, fala primogênitos das ovelhas, olha que tremendo, porque ele estava falando de Cristo ali, naquela oferta que ele deu, naquele sacrifício que ele levou a Deus, ele foi escolher os primogênitos das ovelhas, os primogênitos das ovelhas que ele tinha um grande rebanho, porque ele cuidava de ovelhas. Então, talvez ele tenha demorado um dia todo para separar os primogênitos, para levar para o Senhor. Mas ele estava apontando para a primogenitura de Cristo. E Deus aceitou aquele sacrifício. Olha, ele proclamou os céus ali, naquele sacrifício que ele fez. Noé, quando foi construir a arca, ele proclamou os céus. Ele demorou 120 anos para construir. Mas ele foi até o fim, ele foi perseverante. A palavra diz que a perseverança termina a obra para que sejamos maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amados, se nós não formos perseverantes, não adianta esperar que Deus não vai ser por você. Ele já fez a obra. Se você patinar, Deus não vai ficar patinando com você. Você está entendendo o que eu estou falando? Perseverança cabe a nós sermos perseverantes, sabendo que aquilo que vai nos levar ao bom termo, a nossa perseverança. Amém? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Agora, as pessoas que estão lá fora estão vivendo dias muito mais difíceis do que os nossos. Olha só o que essa mulher fez. A partir do versículo 6. É Mateus 26, eu falei isso. Mas a partir do 6, acho que falei. Ah, não, tá, 6. Glória a Deus. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Eu tenho um vaso de alabastro em casa. Alabastro é uma pedra, tá? Uma categoria de pedra. O vaso é desse tamanho, mais ou menos, assim. O vaso que eu tenho é desse tamanho, que eu ganhei. A apóstola ganhou. E esse vaso tinha um lacre, ela teve que tirar o lacre, porque ela tinha guardado talvez para um dia muito especial na vida dela. Diz que era preciosíssimo, aqui fala, precioso o bálsamo. Diga comigo, precioso. Ela derramou o vaso inteiro sobre a cabeça de Jesus. Aquilo escorreu por todas as suas vestes. Ou seja, implica que o corpo dele todo foi ungido com aquele perfume raríssimo,
preciosíssimo. Agora, olha o que acontece. Era normal quando você ia na casa de uma pessoa que você tinha sido convidada por ela. Que nem, por exemplo, eu vou convidar aqui o Dirceu. Ele tem o apelido do exterminador do futuro. Por que exterminador? Porque ele extermina traça, formiga, barata e afins. Amém? É muito tremendo naquilo que ele faz, amém? Obrigado, porque ele foi lá em casa e exterminou todas essas coisas. Pulgas e percevejas. Ok, então, eu o convido, ô Dirceu, vai em casa jantar. Vamos supor, vai? Amor, cadê chama a apóstolo aí correndo. Eu preciso de ajuda agora. Não, tudo bem, você pode ir, não tem problema. E aí, vamos supor que fosse naquele tempo de Jesus. E aí ele chega lá, e as ruas empoeiradas, os lugares empoeirados, e o pé dele, os pés, estão impregnados de poeira, porque era assim. Os sandálias eram impregnados de poeira. Eu tenho que tirar as sandálias dele, pegar uma bacia com água, de preferência um pouquinho quentinha, amém? É isso? Tá ok. E lavar os pés dele, porque eu sou o anfitrião e ele é o convidado. Então eu tenho que recebê-lo de fato como um convidado. Eu lavo os pés, depois ponho as sandálias de novo. Aí eu pego um pouco de óleo e unjo a cabeça dele, como se estivesse dizendo, seja bem-vindo aqui. Você entendeu o que essa mulher fez? Mas não é isso, não é um trabalho para uma mulher fazer. Ainda mais da maneira como ela fez, ela chegou por trás de Jesus. Ela quebrou paradigmas ali, tremendos. E derramou tudo aquilo, se encheu aquele lugar, aquele ambiente, com aquele aroma daquele perfume raríssimo. E aí eles começaram a murmurar e a falar mal dela, daquilo que ela tinha feito. E Jesus fala lá na frente, ora, no versículo 12, derramando ela este perfume, era um perfume raríssimo, né? Aqui ele fala, sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Você se sentiria bem recebido se eu fizesse isso? Mas eu estou falando se fosse naquele tempo, tá? Não vai ficando alegre pensando, olha, ele vai lavar meus pés, vai ungir minha cabeça. Eu vou lá amanhã. Está preparando, né? Aí ele vai passar, tirar o sapato, andar em ruas bem poeirentas. Pôr sandália. Depois chega lá, né? Tá bom. Aí eu te levo para a salinha, te passo um sermão. Mas tudo bem, você vai ser bem recebido. Fica tranquilo. Amém, amados? Glória a Deus. Então era costume, isso era um costume. Tanto é que numa outra passagem, Lucas capítulo 7, Jesus vai nessa mesma casa do Simão leproso. Simão leproso era fariseu. Por isso, como era um fariseu, uma pessoa da alta sociedade lá em Israel, ele não precisava ficar numa aldeia de leprosos, ele podia ficar lá, bonitão. Era um homem bem abastado. Por isso que ele podia ficar lá. Entenderam? E nessa passagem de Lucas capítulo 7, ele fala assim, Simão, eu entrei aqui, você não me lavou os pés, olha como era costume, não ungiu a minha cabeça com óleo, e esta mulher lavou os meus pés com as lágrimas, e derramou bálsamo, ou não, ele fala assim, e derramou unguento sobre os meus pés, e lavou com as lágrimas, enxugou com seus cabelos, e você não pôs óleo na minha cabeça, assim, um pouquinho, e não lavou meus pés. Está entendendo? Mas o fato é, o que ela fez aqui, você viu que Jesus falou, preparando-me para o meu sepultamento, o que eu estou querendo dizer com isso? Naquele tempo, o costume dos judeus era ungir o corpo e passar as especiarias, mesmo essas coisas, aloés, mirras, que eram perfumes da época, eram aromas da época, depois que a pessoa tivesse morrido. Então pegava o corpo da pessoa que tinha morrido, enrolavam no lençol e passava todas estas especiarias
Mas ela já tinha morrido. Você quer ver? João capítulo 19. Vocês vão ver o que ela fez. Ela proclamou os céus ali. João capítulo 19, a partir do versículo 38 a 40. Então eu vou ler para vocês. Amém, amados? Ok, eu vou esperar para vocês prestarem atenção. Você está bem aí, né? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você saia ungido, com o teu corpo ungido com o poder de Deus, por causa da palavra. Você seja um proclamador na terra, nesse tempinho que você tem aqui, de peregrinação. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz, né? Lógico. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloé, só que o que ela derramou sobre Jesus, aquela mulher, custava muito mais do que isso. Tá? Amém? Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. Ele estava morto já. Então, apóstolo, me explica o que ato foi aquele daquela mulher? Porque ela proclamou os céus ali naquele momento. Sabe por quê? Porque ela ungiu o corpo de Jesus quando ele estava vivo. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que ele ia ressuscitar. Ela estava proclamando a ressurreição de Jesus. Por isso, ele foi ungido vivo, com aquela melhor especiaria da época. Isso é se antecipar e fazer uma proclamação, porque a proclamação do evangelho não são só com palavras, mas são com atitudes, com gestos, em que a glória dos céus vai ser proclamada mesmo. Assim como falava o salmista lá no capítulo 19 de Salmos. Um dia faz declaração, outro dia, e os céus proclamam a glória de Deus. Mas hoje, quem proclama a glória de Deus somos nós, que temos o Espírito de Deus, Espírito e poder. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. A unção que o corpo de Jesus recebeu, ainda vivo, e ele mesmo disse lá, como nós lemos, ele me preparou para o meu sepultamento. Sabe o que foi aquilo? Unção. Diga unção. Porque foi um ato dirigido pelo Espírito Santo. Talvez ela não tivesse apercebido, mas ela foi ousada. Houve uma intrepidez na vida daquela mulher tremenda, amados. Olha, Deus usa quem Ele quer mesmo, mas depende do coração da pessoa mesmo. E aquilo foi um ato extraordinário, porque ela fez essa proclamação e o corpo de Jesus recebeu uma unção, espiritualmente falando, para que o corpo dele não fosse corrompido nos 3 dias que ia ficar lá na sepultura. Nenhum bicho chegou lá, nenhum vermezinho chegou lá, porque o corpo estava ungido antecipadamente para ressuscitar ao 3º dia. Aleluia, glória a Deus. Será que você acredita nisso? Foi isso mesmo que Jesus falou. Tremendo, amados. Quando você está ligado nas coisas do céu, você faz coisas anormais. Porque aquilo que ela fez foi anormal. Foi uma coisa que ninguém faria, em sã consciência. Ninguém faria aquilo. Ainda mais uma mulher. Numa mesa, que ela não podia chegar, ela tinha que ficar do outro lado. Você sabe que esse povo, por exemplo, mesmo os árabes, você não cumprimenta a mulher, você não dá a mão para a mulher. É um ato de desrespeito. Sabia disso? Eu vou muito lá, eu sei o que eu estou falando. Quando você for apresentado uma mulher muçulmana ou árabe, falando para os homens, não dê a mão para ela. Pode cumprimentar sim. Tá. Agora, você imagina num lugar, num jantar, uma mulher, mesmo entre os judeus, assim, até hoje.
Imagina num jantar, lá onde tem vários convidados, a mulher chegar por detrás, ela não era a dona da casa era o Simão leproso. E fazer isso. Ela rompeu mesmo regras, tradições, paradigmas. Amém, amados? A nossa vida aqui na terra está aí para isso. Para nós sermos rompedores de limites, rompedores desses paradigmas que são humanos, são coisas da terra. Como nós somos peregrinos e forasteiros, a nossa caminhada aqui é diferenciada. Amém, amados? Porque ela é guiada pelo Espírito de Deus. Como Paulo diz, Espírito e poder. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amados, você vai fazer uma oferta. Você não é obrigado. Não estou te obrigando e nunca vou te obrigar a isso. De jeito nenhum. E tem muitos lugares aí que são 14 ofertas por 14 ministrações de ofertas. Não. Mas eu quero falar ao teu coração. Duas coisas. Que eu tenho tempo. Você pode ficar aqui até 9 para meia-noite. Não, nós já vamos embora. Fica tranquilo. Amém? Você vai ficar muito feliz comigo, porque você vai sair cedinho hoje. Glória a Deus. Mas abra em 1 Timóteo, capítulo 6. Você vai comer sua pizza sossegado e vai se lembrar de mim. Eu preciso convidar o apóstolo qualquer dia para comer essa pizza aqui do Margueritas, do Livorno. Eu não estou me fazendo convidado. Fica tranquilo. Eu estou brincando com você. Mas, se você quiser me convidar, não vou achar ruim. Amém? Não é Iago, Yuri. Iago, viu? Viu como eu acertei? Eu falei de primeiro Iago. O Yuri, para se lembrar do Yuri, que ele não veio hoje. Iago, você vai proclamar os céus. E a sua futura esposa também. Amém? Foi ela que recebeu Jesus. Não é que ela recebeu Jesus, ela se entregou a Jesus. Não é? Ok. Então vamos lá. Olha o que diz aqui, para você entender alguma coisa. Versículo 7. Capítulo 7, em 1 Timóteo, capítulo 6. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Entenda, antes de você entrar numa briga por causa das coisas daqui, pensa nisso que ele está dizendo. Não vale a pena. Vale a pena Deus te governar. Eu não estou falando que você vai ser um pobretão, um pé rapado. Eu não estou falando isso, de jeito nenhum. Porque Deus, Ele quer te prosperar. Amém, amados? Mas espera um pouquinho. Imagina o Espírito e poder. Olha o que diz. Tendo, porém, sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Está falando. Tendo, porém, vários palacetes, várias Ferraris, várias limusines, várias ilhas, vários iates, estejais contentes. Estou falando isso. Está assustado comigo, hein? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. Ele não está falando que é proibido ser rico. Não é isso que ele está falando. Depende de onde está o seu tesouro. Onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Amém, amados? Ok. Em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens para a ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Ele não está falando que o dinheiro é ruim. Olha para mim agora. Ele não está falando que o dinheiro é ruim. Ele está falando que o amor ao dinheiro é o prejuízo, que é um malefício. O dinheiro é para ser usado.
para ser usado. Deus te dá os recursos para você usá-los. Uma parte para o reino dele. Amém? Uma parte para o reino dele. Que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que muitos possam proclamar o evangelho, essas portas ficarem abertas, porque muitos têm sido alimentados aqui, muitos que me procuram, pastor, que palavra está sendo alimentado, e a vida de muitas pessoas estão sendo transformadas. Hoje a esposa do Pedro vem aqui, deu um testemunho de como a vida dela foi transformada e está sendo transformada, desde que ela veio aqui. Eu volto a repetir, aqui não é o top, não estou falando isso. Mas você vê os testemunhos das pessoas. Por quê? O evangelho está sendo pregado, a glória de Deus, ou a glória dos céus está sendo proclamada. É necessário. Amados, aonde eu vou, isso para a glória, honra e louvor, onde eu proclamo a glória dos céus, tem testemunhos. Eu trago testemunhos. E as pessoas me ligam dando testemunhos. Para a honra, glória, louvor, exaltação do Senhor. Ele é o Deus. Amém, amados? O problema está nesse tal do amor ao dinheiro. Digo, o dinheiro que Deus me dá é para ser usado. Não é para ser amado. Glória a Deus. Porque quem vai te enriquecer é Deus. Os recursos são dele. Glória a Jesus. É isso mesmo. Amado, eu tenho cada testemunho que eu poderia contar para você. Mas olha uma outra coisa. As intervenções de Deus, em que momentos elas acontecem? Nesse momento, quando você usa para a glória de Deus, para o reino, você é abençoado mesmo por Deus. Mas tem uma outra passagem que eu gostaria de te falar, que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Amém? Mais 3 minutos e 40 segundos. O que dá ao pobre, ou em outra tradução diz, o que se compadece do pobre, empresta a Deus e ele lhe recompensará o benefício. Deus é um bom pagador. Amém? Deus é um bom pagador. Não se recuse a dar ao pobre. Porque essa palavra tem um grande efeito. Deus vê aquele momento que você está dando, disposto. Ele falou, pô, eu vou recompensar esse cara. Eu vou, como se Deus enfiasse a mão no bolso dele. Amém? O bolso de Deus é o tamanho do universo. Amém, amados? Pensou que bolso? Ele enfia a mão no bolso dele no universo. Eu vou recompensar esse cara aí. Essa mulher, esse homem aí. Porque ele deu ao pobre. Eu vou pagar o benefício para ele. Toma, de volta. E como Deus dá de volta? Porque ele diz que recompensa o benefício. A palavra, amado, é a palavra que está dizendo. Essa palavra tem força. Em qualquer lugar da terra ela tem muita força. Porque ela é de Deus. Amém, amados? E a palavra também diz lá no livro de Hebreus, capítulo 7, quando fala a respeito de dízimo, que muita gente inventa besteira para falar, o dízimo foi na antiga aliança. Isso é uma anedota do diabo. Paulo fala muito sobre finanças, sabe aonde? 1 Coríntios capítulo 9, mas não vai ler agora, lê em casa sossegadamente, você vai ver o que ele fala ali. O que ele fala aquele povo de Coríntios também, que precisava tomar sempre umas lambadas de Paulo. O que ele fala a respeito disso. Mas lá no livro de Hebreus, só para te enfatizar que o dízimo é até hoje, eu te provo aqui, Hebreus capítulo 7. Eu deixei isso para o fim, porque isso também proclama os céus na terra, sabe? A tua generosidade, amados, o que Paulo falou do povo de Macedônia, a generosidade transbordou em riquezas de Deus na vida daquele povo. Um povo que não tinha, mas ele fez questão de dar. Eles foram rogar a Paulo, não, nós queremos participar disso. Ok.
Porque Melquisedeque foi lá, Abraão, e tomou o dízimo dele. Foi lá para buscar o dízimo. Como se ele tivesse chegado lá, Abraão, vem buscar seu dízimo aí. Agora, muitos falam que Melquisedeque era Jesus. Não era Jesus. Até eu pensava antigamente que fosse Jesus. Mas ele é um tipo, uma tipologia. Ele apontava para Cristo, mas não era. Ele era um rei mesmo da época, rei de Salém. Ele era isso que ele era. E ele foi lá ceiar com Abraão. Pão e vinho já apontando para Cristo. Aquilo apontava para Cristo, amém? Aquilo era profético. Amém, amados? E foi lá e tomou. A palavra diz que ele tomou de Abraão. Ó, dá aqui o dízimo. De tudo que você ganhou dos caras. Você despojou o inimigo, agora dá o dízimo. Porque o teu Deus é o Criador dos céus e da terra. Amém? E Abraão deu com era alegria. E aí, olha aqui, diz aqui. Versículo 6 de Hebreus capítulo 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Porque ele sabia, Melquisedeque sabia que Deus tinha falado com ele, ele tinha lhe dado promessas a respeito do próprio Cristo que haveria de vir na linhagem dele, que ele seria pai de nações, que a descendência dele seria grande, mais que a areia da praia do mar, e que eles ganhariam a cidade dos seus inimigos, que seria tremendo, todas as famílias nele seriam benditas, abençoadas, e muitas promessas que vieram a nós como herança, porque estamos em Cristo, amém? Fala lá em Romanos 8, 29, isso que eu estou falando. Porque estamos em Cristo, aliás, desculpa, Gálatas 3:29. Amém, amados? Ok, então ele foi lá e tomou aqueles que tinham as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, lógico. Aqui, certamente recebem dízimos. Então, como é que caiu o dízimo? Você está falando recebe. Em que tempo que está esse verbo? Qual o tempo que está o verbo aí? Presente. Nós precisamos ser inteligentes. Presente. Não está falando. Aqueles que receberam o dízimo, não está dizendo isso. E Paulo era inteligente. Quem escreveu para os hebreus foi Paulo. Recebem dízimos homens que morrem. Porque eu vou morrer um dia se Jesus não voltar antes. Mas Jesus volta, hein? Amém? Jesus volta. Aleluia. Nós vamos subir juntos. E vai ser uma farra lá em cima. Vai ser uma festa. Tem um apóstolo, amigo, que fala assim: o que você vai fazer naquele dia lá na ceia, naquele banquete tremendo lá, na Jerusalém Celestial? Eu vou tomar um porre. Mas no bom sentido. Porre de alegria, porre de satisfação. Entendeu? Eu vou tomar o maior porre da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Vai ser uma alegria tremenda. Glória a Deus. Então, recebem, eu estou aqui, sou uma pessoa que morro. Porque quem está recebendo somos nós aqui, a tesouraria, as pessoas que morrem. Amém? É isso que ele está dizendo. Amém, amados? Mas para quem que você está dando? Olha o que ele vai dizer depois. Para quem que você está dando? E aí ele diz, ali, porém, os recebe aquele, é tempo presente, o recebe aquele de quem se testifica que vive. Quem é aquele que vive? Cristo. Ele é aquele que vive. Você está dando a homens, mas você está dando a ele. Isso é direcionado a ele, no teu coração. Dê um aplauso a Jesus. Só isso, tem muitas coisas que provam que o dízimo não caiu de moda, amém? Tem muitos, esse é um deles, esse é um lugar que prova. Às vezes nós não olhamos o tempo do verbo, então inventamos um monte de historinha, amém? Glória a Deus, você é inteligente. O Senhor está te dando uma nova performance. Uma nova performance nisso. Jesus está te dando uma nova alegria. A tua recuperação seja rápida
Em nome de Jesus, eu repreendo tudo que foi resquício, que ainda tem aí. Eu repreendo, anulo todo o mal e essa perna seja restabelecida totalmente, em nome de Jesus. Abraço. Hora que eu fui em direção a ele aqui, Deus me disse uma coisa, amados. Amados e amadas, Deus me disse uma coisa. Eu estou dando uma nova performance para muitas pessoas. Receba. Receba uma nova performance. Que é uma nova performance do céu. Amém? Não se espante com as coisas. Mas quando você entrar na sua casa hoje, proclame a glória dos céus. Proclame os céus para dentro. E diga, a glória dos céus está entrando aqui, porque eu recebi essa palavra. Aleluia. Xalamastabecalabas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Receba, receba, receba. Receba a nova performance. Receba uma nova performance para pregar o Evangelho. Lá na escola, lá onde você trabalha. Move. Vai começar a fluir uma unção de cura. Deus está curando todos os cultos, fazendo milagres, sabe, né? Receba. Em nome de Jesus. Quando eu falo em cura, minha mão fica quente. Amém. Deus está te dando uma nova performance. Novas ideias. Um novo prisma. Uma nova atuação. Lá no seu trabalho, que você mesmo vai ficar. Como que eu dei essa ideia? Como que eu disse isso? Muitas pessoas vão dizer assim, poxa, como é que ele falou um negócio desse? Como é que nós não vimos? Olha que tremendo esse negócio. Nós vamos vender muito. Ó. Vai vir essa palavra. Olha, estou sentindo o Espírito Santo aqui. Nossa, nós vamos vender muito. É uma nova performance, é do Espírito isso. Receba em nome de Jesus. Receba uma nova performance na oração. Porque a tua esposa é uma intercessora. Eu a vejo aí intercedendo. Aleluia, receba uma nova performance. Deus vai começar a te revelar coisas assim. Sobre a glória dos céus, para que seja proclamada. As coisas boas de Deus. Lamassurianda, lamaha. Oh, Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Receba, Valdir, a nova performance. Vai acontecer coisas lá no seu trabalho. Pessoas vão ser tiradas de posições, vão ser colocadas em outras posições. E o que Deus vai estar dizendo? Olha, eu estou te dando um novo espaço aqui dentro. Amém? Um espaço que vai te exaltar, te enaltecer, porque Deus vai estar fazendo isso. Receba, labra suricanta, labra. Eu sei que está tendo muito trabalho, correria para cá, correria para lá, mas eu vou te dizer, Deus vai falar assim, para aí que eu quero falar contigo, numa dessas madrugadas, para aqui agora, no particular comigo, eu tenho que te falar algumas coisas. Deus vai te dar uma estratégia, que é o seguinte, você não imagina a posição que Deus vai te colocar, para a glória dele, por causa do reino dele, amém, amados? Porque as coisas de Deus não são como a razão humana. Não são como a razão humana. É espírito e poder. Você vai falar diferente em muitas reuniões. E você vai ser chamado para participar dessas reuniões. Eu vejo você falando no PowerPoint e dizendo e mostrando assim, tá vendo? Essa empresa é assim, aquela é assim. E nós vamos chegar naquela que está ali. Vai ser ainda maior do que essa, amém? Maior do que essa. Nós vamos chegar naquela, agindo assim, por aqui, nós vamos chegar naquela lá. Eu vejo você falando isso no PowerPoint para algumas pessoas. Receba. Eita, Deus está falando aqui. Eu senti o Espírito Santo. Estou sentindo, receba.
Receba, amado, uma nova performance na sua vida. Porque Deus está distribuindo uma nova performance para você também. Lamassuriano. Deus vai te levantar como uma mulher de ação, de fé, ousada. Eu vejo você como uma intercessora cheia do Espírito Santo. Deus vai te dar um manto profético para que você profetize as coisas que Deus há de te revelar em nome de Jesus. Receba a palavra Lamassuriano. Começaram as coisas a acontecerem, não é? Não é verdade? Amém. Você vai começar a ser visto por muitas pessoas. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Vai até sonhar com isso. Mas escuta. Deus vai te pedir algo, vai te requerer algo também. Vai te requerer e você não vai poder negar para ele. Porque isso vai te levar a novos patamares. Escuta o que eu vou te dizer, que Deus colocou isso no meu espírito. O teu passe vai ser muito caro. Porque está chegando o momento de Deus te honrar. Você vai ser honrado. E o seu passe vai se tornar caro. E vão ter equipes que vão brigar para te ter na equipe delas. Escute. Aí você vai dizer, agora, meu passe é tanto. É tanto. Não é mais do que vocês pensaram. Porque você vai ser reconhecido. Você já está sendo olhado. Pessoas já estão falando o seu nome. Outras equipes. E aí você vai entender as palavras que você está recebendo aqui. Aleluia. Abraço. Não muito depois desse dia, vai vir um homem de uma outra equipe falar com você. Não, eu quero te levar para lá. E ele vai dizer assim, essa palavra, quanto custa para mim te levar para lá? Quanto custa? Mas vai estar em Deus. Falou. Eu vou orar. Receba. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Suzana, Deus vai falar contigo, hein? Deus vai falar contigo. Escuta. No profundo. Deus vai te despertar para as coisas dele. Para as coisas lá do alto, não para as que são da terra. Como fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Que é o tempo de Deus te dar uma abertura espiritual para você começar a ter uma intimidade com Deus. Uma proximidade com Deus para você ouvir a voz do Espírito. E muitas coisas que você vai ouvir, você vai precisar proclamá-las. Porque muitos estão esperando essa proclamação que vai vir dos teus lábios. Mas Deus é que vai estar te dando. Muitas mulheres, eu vejo você falando a muitas mulheres. Eu vejo você pregando. Você vai pregar com muita unção e propriedade, porque o Senhor vai estar falando contigo para te revestir, te dar essa nova performance. É um tempo de uma nova performance. Amém? Amém, amados? Não fique triste. Não se entristeça. Porque Deus é um Deus de renovação. Ele é chamado de renovo. Ele é chamado de renovo. Um dos nomes dele. Ele vai te renovar, vai te dar uma nova performance e vai vir uma ideia do céu na sua vida. Que não vai ser tua, não vai ser humana, não vai ser da mente humana, vai ser da mente de Deus, que vai colocar na sua mente. Você fala, olha este assim. E vai vir muito recurso. Vai vir muito recurso. Mas na calada da noite, não se exalte, deixa Deus falar. E vai vir assim, repentinamente sobre ti. Receba em nome de Jesus. Deus está visitando o seu abdômen, o seu lamassurica. Receba a libertação. Não vai sentir mais dores, em nome de Jesus. É a palavra, é o poder da palavra. Amém, amados? Amém. Pronto, glória a Deus. Tem alguém aí com dor, alguma enfermidade? O que ela é tua mesmo? É tia, sua tia. O que tem? Tia do Valdir aqui, só. Vamos
Eu sei que esse negócio caiu, vamos jogar fora de vez. Amém. Que bom. Amém? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Eu declaro libertação. Todo o espírito que estiver travando a sua vida. Eu repreendo todo tranca-rua, todo mal. Lamassurianda, labrafaço, como é negai. Todo bico de papagaio, eu te repreendo aí, em nome de Jesus. Pode sair daí. Toda dor, canavassurianda, labarrai. Todo desgaste de articulação, seja reposto. Em nome de Jesus, repreendo toda artrose. Agora, artrose, eu te repreendo e te anulo na autoridade do nome de Jesus e declaro reconstituição de cartilagem. E toda dor pode sair agora, em nome de Jesus. Rebanassi anderebecai, debrecomanai. Não. Isso chama-se medo. Isso chama-se medo. O medo ataca a fé, mas a fé põe para fora o medo. Amém? Isso é medo. Fica de pé. O que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta! Se liberta. Se liberta. Coluna vertebral seja alinhada da primeira à última vértebra agora. E toda dor pode ir embora em nome de Jesus. Lamassurianda, lamaxerbeneste, andrabrafaço, como ninguém quer. Eu declaro renovo, eu declaro restituição de movimentos. Eu declaro agora o performance, a nova performance do Espírito sobre o teu corpo, sobre da cabeça aos pés. O lamassurianda, se liberta agora de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Não temas. Se liberta, labassurianda. Amém. Receba a cura. Receba a cura. Receba o renovo. O restabelecimento completo. Diz que na velhice teríamos sonhos. Os velhos terão sonhos, os jovens visões. Amém? O Senhor é aquele que te renova. Amém? Como é que é o nome desse? Ivanise. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom mesmo. Deus é bom. Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Pedro? Glória a Deus. Tem alguém que está com alguma dor? Como é que você está? Está bem? Põe a mão nas suas costas. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Põe a mão de novo. Estava doendo? Estava? Põe a mão de novo. Põe a sua mão de novo. Cadê a dor? Cadê a dor? Hã? Passou! Passou! Aleluia. Amém, irmãos? Tem um recado? Pai, nós recebemos as ofertas, colocamos diante do Senhor. Pai, suba como um fogo de poder, com aroma agradável, como foi o aroma daquele perfume que aquela mulher derramou sobre o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro prosperidade nova na sua vida. Do céu, palavras que vão se cumprir na tua vida. Lamassuriando, que você vai vir correndo aqui, trazer o testemunho. Sabe que eu tenho a lista de você na minha mente. Eu oro. Você nem imagina. Não é, dona Maria Alice? Receba a unção de Deus sobre. Aleluia.
Amém, rapidinho. Nós tivemos um final de semana intenso, né? Foi muito bom a vigília, o culto das mulheres, o portal ontem. Então, no próximo não percam, porque foi tremendo. Quem veio foi uma bênção. E essa semana, no dia 8, nós teremos o nosso encontro às mulheres, amém? Então, se você não fez a sua inscrição, olha, dá tempo até amanhã, porque até ontem tinha mais de 400 mulheres. Amém? Então, leve aquela amiga que não conhece o Senhor, que ainda não veio à igreja. Então, se você não tem o convite, ó, é só tirar foto, não precisa do convite, não paga nada. Amém? Mas é necessário que você faça a sua inscrição. Amém? Deus abençoe. Boa semana. Amém. Receba a bênção. Aleluia. Que você possa ter uma semana vasta do poder de Deus. Abençoadíssima. Repleta do conhecimento dos céus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a poderosa e riquíssima comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida até a volta muitíssimo próxima do nosso Senhor Jesus. Amém.